Glória a Deus. Muito bem, meus amados irmãos, vamos para a palavra de Deus neste momento. Convido você que está agora na sua casa para 1 Coríntios, capítulo de número 16, versículo 8 e 9. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 16, versículo de número 8 e 9. Vamos meditar em uma porção aqui da parte do Senhor para cada coração na tarde de hoje. Diz assim a palavra de Deus: Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecoste, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, ponto e vírgula, e há muitos adversários. Aleluia, amém. Aqui está, meus amados e queridos irmãos, a palavra de Deus neste momento, aleluia, para os nossos corações, né? Na tarde de hoje, né, o Senhor tem nos dado essa mensagem nesse capítulo, que é na verdade o último capítulo da primeira epístola aos Coríntios. E você que está aqui agora conosco, participando dessa tarde de programação, glória a Deus, pode perceber, né, que são palavras de um homem de Deus esse que durante toda essa epístola está respondendo perguntas, ensinando, resolvendo problemas no meio do povo de Deus, da igreja de Jesus que estava na cidade de Corinto, e com a sabedoria que Deus lhe deu, ele estava tratando e resolvendo cada um desses problemas. E aqui, no capítulo 16, ele está trazendo a sua saudação final também, algumas recomendações. Dentre essa saudação e essas recomendações, ele está falando acerca do desejo que ele tem de ir à cidade de Corinto e de permanecer com os irmãos ali durante algum tempo, durante um período, juntamente com eles, em um momento de comunhão, em um momento com esses irmãos em Cristo Jesus. E aí, no meio dessa importante fala do servo de Deus, o apóstolo Paulo, ele vai destacar que ele vai ficar na cidade de Éfeso, nesta cidade, onde também havia uma igreja, onde a igreja de Jesus também estava ali, né? Havia uma igreja local na cidade de Éfeso, e Paulo está dizendo: eu vou ficar nesta cidade até ao Pentecoste. Pentecoste era o quê? Uma festa judaica, uma festa em que os judeus eles participavam. Era uma das 3 grandes festas do povo de Israel. A primeira era a Páscoa, depois tinha a Pentecoste e também a festa dos tabernáculos. E Paulo está dizendo para esses irmãos: olha, eu vou ficar na cidade de Éfeso até o Pentecoste. Por que ele ia ficar nessa cidade? O versículo 9 revela: porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Eu quero destacar um pouquinho sobre a porta, as portas que Deus ele abre para o seu servo, porque aqui Paulo está revelando que uma porta grande e eficaz foi aberta para ele. Uma porta, e porta serve para quê? Porta serve para passar, né? Para você passar ou para você entrar para uma nova dimensão. Glórias a Deus, né? Porta serve para você passar para uma nova dimensão, é o que a palavra de Deus está, aleluia, nos ensinando. Obrigado, irmão Rodrigo, paz do Senhor. E a Bíblia Sagrada vem destacar aqui, o apóstolo Paulo está enfatizando, olha, e essa porta ela é, primeiro, grande, segundo, eficaz. Então,
Essa porta que foi aberta para Paulo tinha duas características aqui. Primeiro, era uma grande porta. Segundo, era eficaz, era uma porta eficaz. Paulo, ele era um pregador do evangelho. Paulo, ele estava fazendo a obra de Deus. Paulo, ele estava anunciando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, o objetivo dele em um lugar aonde ele estava era exatamente esse: levar a palavra de salvação, salvar pessoas, transformar vidas, curar pessoas, através do evangelho do Senhor e do Salvador Jesus Cristo. E aqui ele está destacando que uma grande porta lhe foi aberta, aleluia, lhe foi aberta para ele fazer isso, para ele fazer a obra de Deus. Aleluia. E ele mostra que ela é grande, que ela é grande. E eu quero, nessa tarde, trazer aqui detalhes para você acerca das grandes portas que Deus abre para nós. Você pode ter certeza de algo: Deus é um Deus que abre portas. A Bíblia revela que Pedro estava preso. Deus enviou o anjo para abrir a porta para Pedro ele sair, e foi uma grande porta, porque ele foi a porta da liberdade de Pedro. Então Deus abre porta de quê? Porta da liberdade, porta para você ser livre de prisões. Glórias a Deus. Para Paulo e Silas, que estava também preso por causa do evangelho, em Atos capítulo 16, a Bíblia diz que Deus, ele provocou naquela prisão um terremoto somente naquela prisão, e todas as portas se abriu, porque Deus é o Deus que abre, ele é o Deus que abre portas. O povo de Israel estava encurralado no Mar Vermelho, em frente ao Mar Vermelho, atrás estava o exército de Faraó. Eles estavam sem saída, mas a Bíblia diz que Deus pergunta para Moisés: o que é que você tem na mão? Moisés disse: é a vara. E ele disse: toca com essa vara no mar, nas águas, e o mar vai se abrir. Ele toca nas águas, e a chave então que abre essa porta, glória a Deus, é o que é a fé de Moisés, porque quando ele obedece tocando aquela vara nas águas do mar, o mar se abriu. Deus é o Deus que abre portas. Deus é o Deus que tem uma saída. Deus é o Deus que tem uma porta aberta para aqueles que nele crê, para aqueles que a ele buscam. Apocalipse 3, 7 e 8, Senhor, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, ele é aquele que tem a chave de Davi. E ele está dizendo para a sua igreja: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Aleluia, porque ele é aquele que tem a chave, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém pode abrir. Então, a Bíblia Sagrada revela que Deus é o Deus que abre portas. Deus é o Deus que abre portas. Jesus declara uma certa ocasião dizendo: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará alimento, achará pastagem. É a porta da salvação. Deus é o Deus que abre porta, porta da liberdade, porta da salvação, porta do livramento. Deus é o Deus que abre a porta. Agora eu quero destacar para você algo nesse texto. Paulo está dizendo que a propósito, cada um tem algo na sua vida, glórias a Deus, e alguns, aleluia, está precisando tão somente disso, de uma porta aberta por Deus, de uma porta, de um caminho, de uma saída, aleluia, para a sua vida. E o Senhor me traz aqui para pregar essa palavra, que Ele é o Deus que abre portas. E as portas que Deus abre são portas, irmão, inclusive são grandes, são portas eficazes, como aqui aconteceu com o apóstolo Paulo. Mas eu aprendo aqui que para Paulo entrar por essa porta, ele precisou ficar em Éfeso. E nós podemos aprender à luz da palavra de Deus que para você entrar por portas que Deus
ele abre para você, é necessário tomar decisões. Talvez tem pessoas que estão querendo ir para algum lugar, tomar a decisão de ir para algumas direções, para alguns lugares, mas é necessário, querido, para entrar pela porta de Deus, tomar a decisão e de ficar em algum lugar que o Senhor tem determinado. Talvez a grande porta que o Senhor tem aberto para você é em Campinas. Então é em Campinas que você deve ficar para entrar nessa porta. A grande porta que Deus tem aberto para você é em um outro lugar. Então é para ali que você deve estar, entender e discernir a porta da oportunidade de Deus. É aquela oportunidade na sua vida, e aí entra em várias áreas da vida, mas aqui o contexto está falando de quê? No sentido ministerial. Era uma porta para ele fazer a obra de Deus, para ali ele ter uma grande colheita de almas, para fazer a igreja crescer, para que a igreja de Cristo venha crescer naquela cidade, para que a obra de Deus venha expandir naquela cidade, e ali foi aberta para ele o quê? Uma grande e eficaz porta. Aleluia! E é importante você estar atento a isso, para a porta que Deus está abrindo, porque tem a porta de Deus, tem a porta que Deus está abrindo, né? Tem um lugar que Deus está dizendo, é aqui, ó, o lugar da bênção é aqui. Interessante que Abraão, quando Deus o chamou, dizendo, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão saiu peregrinando, Abraão peregrinou em Canaã e peregrinou no Egito, mas ele teve que voltar para Canaã, porque a porta que Deus havia aberto para ele foi ali, e ali Deus se revelou a ele, e ali Deus falou com ele. Então, pastor, eu quero saber qual é a porta de Deus para a minha vida. É o lugar de Deus, onde Deus se revela para você. É o lugar onde Deus ele fala contigo. É o lugar onde o Senhor entra. É aqui que é para você ficar. Aleluia. Aí você ali deve ficar e viver o que Deus tem reservado para a tua vida, cumprir o seu propósito e a sua missão naquele lugar. Eu creio que essa palavra ela é profética para alguém que está ouvindo essa palavra, mas eu quero lhe dizer uma coisa muito importante para nós fecharmos a reflexão de hoje, a palavra de hoje. Não é porque Deus abriu uma porta, não é porque a porta é grande e é eficaz que não vai ter adversários. Aqui está um texto onde mostra que era uma grande e eficaz porta, mas que tinha muitos adversários. Os adversários, querido, aleluia, pode ter certeza, sempre que for algo grande, vai ter adversário. Sempre que for algo que tem a ver com você caminhando em direção ao propósito e ao destino de Deus para a tua vida, vai ter adversário, vai ter oposição, vai ter situações que vai tentar impedir você de entrar por essa porta e de cumprir a sua missão e de desfrutar do que Deus tem para você ali naquele lugar. Paulo já estava consciente, Deus me abriu uma grande e eficaz porta, mas há muitos adversários. Nem por isso ele deixou de ficar em Éfeso, ele decidiu ficar apesar dos adversários. Então os adversários, aleluia, é normal eles existirem aonde existe algo grande de Deus para se cumprir em você e através de você. Sempre vai haver adversário. Quem é o adversário, pastor? Em primeiro lugar, o maior adversário é o próprio diabo, que quer ver você mal, que quer ver você infeliz. Ele não quer ver você alegre e nem dentro do plano de Deus e do propósito de Deus para a tua vida. Você pode perceber que Jesus, começando a cumprir o seu ministério, quando ele está lá no deserto jejuando, 40 dias e 40 noites, quem que aparece quando Jesus teve fome? Aparece Satanás. E ele, na tentação, ele diz para Jesus, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Tudo isso te darei se prostrado você me adorar. O que é isso nessa palavra aqui? É Jesus sendo tentado a sair do plano, a sair do propósito, a sair da porta que o Pai abriu para ele, para que ele pudesse cumprir o seu ministério, cumprir a missão, cumprir o chamado de Deus na sua vida. Então sempre vai ter adversários
que vai aparecer com tentações, a primeira forma que vai manifestar vai ser com tentação. Você vai ser tentado a não ficar onde Deus quer que você fique, a não fazer o que Deus quer que você faça e a não entrar pela porta que Deus tem aberto para você. Você vai ser tentado por causa de quê? Por causa dos adversários, que virá com tentação, que virá com situações, com artifícios para te tirar do propósito. Em segundo lugar, existe adversário. Quem é adversário, irmão? É o inimigo, aqueles que se colocam como inimigos, com mentiras, com calúnias e com palavras para tentar te desanimar, para tentar impedir você de avançar, para tentar te desestabilizar. Glórias a Deus. Interessante que lá no livro de Neemias, ele recebe Deus abre as portas para Neemias ir lá e fazer o quê? Ir lá e reconstruir os muros de Jerusalém. Deus abre as portas diante do rei, Deus dá a ele autoridade para passar pelas nações, Deus dá para ele recursos para ele fazer isso, mas quando ele chega lá, vai ter o quê? Os adversários, Sambalate, Tobias, Gesem, eles se unem para tentar impedir Neemias de cumprir a missão. Eles se unem como adversários de Neemias e tentaram de várias maneiras, com calúnia, com mentira, com ameaças, fazer esse homem de Deus parar. Mas Neemias, ele respondeu como? Ele respondeu o inimigo com trabalho. A melhor forma de você responder o inimigo, em primeiro lugar, como que você deve responder os seus inimigos? Deixa eu trazer alguns pontos aqui. Primeiro, a Bíblia diz que cada vez que eles ameaçavam, Neemias orava. Então, como é que você responde ao seu inimigo? Aleluia, você não responde a ele em primeiro lugar, mas você vai orar. Tudo que os inimigos, os adversários estão fazendo contra você, você deve falar com aquele que abriu a porta. Você deve falar com Deus: Senhor, estou aqui porque o Senhor que abriu essa porta, mas tem esse inimigo aí. Tem essas pessoas ou essas coisas, ou o diabo que está se opondo dessa maneira. Você leva diante de Deus e pede orientação: Senhor, o que eu faço agora? Em cada situação. Assim como Neemias fez. Em segundo lugar, como que você responde ao inimigo? Você responde vigiando. A Bíblia diz que os inimigos de Neemias se opõem a ele coloca a espada na mão dos homens que estavam trabalhando, era a espada numa mão e a colher, né, de construção na outra mão. Como que você responde? Vigiando. Você deve estar atento, vigiando, com a espada na mão, pronto para a batalha. Em terceiro lugar, você responde com trabalho. As ameaças não podem fazer você parar de trabalhar. As ameaças dos adversários não podem fazer você deixar de ser eficaz na porta eficaz que Deus abriu. Se a sua missão é pregar, pregue. Se a sua missão é orar, ore. Se a sua missão é evangelizar, evangelize. Se a sua missão é na área secular, cumpra a sua missão. Não desanime, não pare por causa dos adversários. Primeira arma, ore. Segundo, vigie. Seja vigilante, atento contra as ações dos inimigos. Terceiro, trabalhe. Trabalhe. Se Deus abriu a porta, trabalhe. Dedique em trabalhar, trabalhe. Responda com trabalho. E aí a Bíblia Sagrada revela que quando eles falam isso, né, para Neemias, eles começam a ameaçar, começam a tentar a fazer Neemias parar aquela obra. A Bíblia diz que Neemias, ele responde dizendo: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Como que você vai responder ao inimigo? Perseverando na porta que Deus abriu para você a entrar. Bendito é o nome do Senhor. Então, não desanime, vença com a perseverança, vença com a insistência. Essa é a palavra de Deus para o teu coração na tarde de hoje. Nós vamos orar e agradecer ao Senhor pelos seus feitos, pela sua presença, pelo seu cuidado para conosco. Eu quero saudar aqui a Noelma, que está participando, pastor Brê Magalhães, a Elisângela,
Deus abençoe sua vida. Vamos orar, aleluia, nessa tarde. Eu quero apresentar cada ouvinte, cada pessoa que está aqui conosco, participando e recebendo a palavra de Deus para o seu coração. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer e te louvar por esta oportunidade em poder te, aleluia, ministrar aqui a tua palavra para esse coração, para esse homem e esta mulher que acabou de receber essa mensagem. Peço que o Senhor ministre ao seu coração. Livra ele, Senhor, do desânimo, aquele que está desanimado. Através dessa palavra, livra do desânimo. E que cada um possa entrar por essa grande porta que o Senhor abriu. E a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. Então, dê a esse homem, a essa mulher, sabedoria, graça, força, para, através dessa porta que o Senhor abriu, ele perseverar, seguindo a direção do Senhor e vencendo os adversários e vencendo os inimigos. Pai, eu oro e abençoo esse ouvinte que tem recebido a tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém. Essa é a palavra de Deus para o teu coração. Aleluia. Não desanime, não desista, confia em Deus. Ore, vigie, ore, trabalhe e persevera. Essa é a palavra de Deus para o teu coração. Deus abençoe. Estamos encerrando a programação Compartilhando Vida. Lembrando que daqui a pouco, hoje, daqui a pouquinho, temos a segunda semana do propósito pela qual nós estamos, que é o propósito aí, aliança com Deus, experimentando curas e milagres. Hoje, 19h30, Rua 5, número 16, congregação do Jardim Paraíso. A igreja se reúne na igreja matriz ali, na Chácara Bela Vista, Rua 5, número 23, e vamos juntos ali, glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Deus abençoe, um abraço a todos.